Retornando para casa das férias de dezembro, um pai, no controle de seu Piper Seneca, enfrenta o pior pesadelo de todo piloto: pane de motor à noite com sua família a bordo. O mais chocante de tudo é que um simples descuido, um que poderia ter sido facilmente evitado, foi a causa da pane. O que se segue é uma luta angustiante pela sobrevivência, com um final totalmente inesperado. Hoje nós vamos acompanhar o voo do Piper Seneca November 81291. Eu sou o comandante Cefas e você está no Bora Voar. Depois de dias fugindo do frio na ensolarada Flórida, no dia 2 de janeiro de 2015, a família Gutzler decola de Key West em um Piper PA-34 Seneca. O filho mais velho da senhora Gutzler, Nick Brink, está servindo o exército em Key West e a família o estava visitando no final do ano. Eles agora estão voando de volta para a sua cidade natal, Nashville, em Illinois, a quase 1.600 quilômetros de distância. Nos controles está Marty Gutzler, de 48 anos, um empresário respeitado, proprietário da Gutzler Furniture Store, uma empresa familiar com tradição no comércio local de Nashville. Marty é um aviador apaixonado, com licença de piloto comercial, habilitações mono e multimotor e de voo por instrumentos, além de habilitação de instrutor de voo. Ao longo de sua carreira, Marty acumulou 2.300 horas de voo. No entanto, sua experiência no Seneca é limitada, pouco mais de 14 horas de voo desde quando comprou a aeronave em sociedade com um amigo, um pouco mais de um ano antes desse voo. O Piper PA-34 Seneca é uma aeronave leve bimotora produzida nos Estados Unidos pela Piper Aircraft. Está em produção não contínua desde 1971. O November 81291 foi fabricado em 1979 e já contava com 7.600 horas totais. Marty normalmente voa com seu Piper PA-31 Chieftain, mas como este avião estava em manutenção, ele recorreu ao Seneca para a viagem, uma aeronave plenamente capaz para a missão, mas com a qual Marty estava muito menos familiarizado. Além de Marty, estavam a bordo sua esposa Kimberly, de 46 anos, suas duas filhas Piper, de 9 anos, e Sailor, de 7 anos, além de sua sobrinha Sierra Wilder, de 14 anos. Com um plano de voo VFR, o Piper Seneca partiu do Aeroporto Internacional de Key West às 11h45 da manhã para a primeira perna, 700 km até o Aeroporto Regional de Tallahassee, com um tempo estimado de voo de 2 horas e 40 minutos. O plano é reabastecer em Tallahassee antes de continuar em direção ao seu destino final, o Aeroporto Mount Vernon, em Illinois, outros 960 km de distância, com um tempo estimado de 3 horas e 12 minutos para essa segunda perna. A chegada prevista em Mount Vernon está programada para logo após as 18 horas, quando certamente já estará escuro nessa época do ano. Aproximadamente 2 horas e 40 minutos após a partida de Key West, o Seneca pousa no Aeroporto Regional de Tallahassee às 14h25 e a família desembarca para uma rápida parada enquanto Marty providencia o reabastecimento. Ele envia um plano de voo IFR, onde constava o horário de partida de 15 horas, um tempo estimado em rota de 3 horas e 12 minutos e uma autonomia total de 4 horas e 50 minutos. Logo após as 15 horas, o November 81291 decola do Aeroporto Regional de Tallahassee, subindo no rumo noroeste, na proa de Illinois. A aeronave decolou cerca de 5 minutos após o acionamento. No assento da esquerda, Marty se concentra em pilotar a aeronave e monitorar os instrumentos. Sua família se acomoda para a jornada, Kim no assento da direita e as 3 crianças nos assentos da parte de trás da aeronave. Pouco depois de 1 hora da partida de Tallahassee, as condições ao longo da rota se deterioram, com alertas meteorológicos emitidos especificamente para possíveis formações de gelo e teto baixo sobre as montanhas. Embora as condições apresentassem desafios,
elas não representavam uma preocupação imediata. Dada a experiência e as qualificações de Marty, ele está bem preparado para a missão. A cada minuto que passa, no entanto, a situação se torna mais complexa. Para complicar ainda mais, o pôr do sol se aproxima. Às 17h47, com mais de 2 horas e meia de voo de Tallahassee, Marty faz contato com o centro Memphis. Seneca A1291 Memphis Center, Roger, Paducah, altimeter 3023. 3023, 291. Momentos depois, o centro Memphis transmite um aviso do tipo SIGMET, alertando sobre tempestades severas, gelo e turbulência. Potential aircraft has this weather information, convective SIGMET 27 Central, valid until 0155 Zulu, Louisiana, Arkansas, Texas, Oklahoma. Apesar do aviso não afetar a rota de voo imediata do Seneca, os avisos servem para deixar Marty focado nas condições meteorológicas à frente. 3 minutos mais tarde, às 17h50, de repente, sem nenhum aviso, ambos os motores começam a perder potência. O ronco suave dos motores do Seneca dá lugar a um silêncio ensurdecedor. Marty está agora diante do pior pesadelo de um piloto. Pane de motor, à noite, em condições IFR e com toda a família a bordo. A uma altitude de 5.000 pés, o Seneca desacelera de 160 nós para 142 nós e inicia uma descida. A velocidade continua a diminuir até atingir 100 nós de GS, velocidade na qual permaneceu pelo restante do voo. Marty é um piloto experiente e consegue manter a calma. Nessa hora é fundamental seguir a receita: Aviate, Navigate, Communicate. Ele busca a velocidade de melhor planeio enquanto tenta solucionar a pane. Mas ele está confuso, pois não só os motores pararam, grande parte dos seus instrumentos também está inoperante. Então ele busca ajuda no controle de tráfego aéreo, ciente de que, a partir de agora, cada segundo conta. Seneca 291, Memphis, I caught a little bit of that. You said you were having problems? Seems like I lost both. Seneca 291, you're cutting out. Mike 34 Airport, Gilbertville, Kentucky. Mike 34 is 11 miles to the west. November 291, Memphis. A mensagem inicial de Marty chega entrecortada, mas o centro Memphis rapidamente entende a gravidade da situação. Marty confirma que perdeu os 2 motores, o que levou o controlador a sugerir o aeroporto Kentucky Dam State Park, identificado pelo código Mike 34, a aproximadamente 20 km a oeste do Seneca, perto de Gilbertsville, Kentucky. À medida que a situação se agrava, as transmissões de rádio começam a falhar, tornando a coordenação ainda mais difícil. November 291, you're still breaking up. Mike 34 is about 12 miles west of your position right now. O controlador chama novamente, solicitando esclarecimentos sobre a natureza da emergência. Desta vez, Marty responde, revelando toda a extensão da crise que se desenrola na cabine. 81291 Memphis, what's the nature of your emergency? I don't know what's wrong. Both my mags went out. Both engines are malfunctioning. Everything's forward. It was running perfect. I have fuel. I just don't know. The right engine is out. November 81291 register. How many persons on board? I have 5 on board, and I see the airport. I'm getting my best glide speed here. November 81291 register, and it is Mike 34. That's Mike 34, 10 miles in front of you, and you are cleared for a visual approach. You said you do have it in sight, correct? Apesar de avistar brevemente o aeroporto, a situação da família Gutzler continua a se deteriorar, com ambos os motores parados. Nessa hora, o Seneca havia sido reduzido a um mero planador, com uma modesta razão de planeio, prejudicada ainda mais porque Marty, no calor do momento, havia se esquecido de embandeirar as hélices. Embandeirar a hélice significa girar as pás da hélice
para elas ficarem no sentido do vento, para diminuir o arrasto. É um procedimento que deve ser feito em caso de pane de motor. Abaixo deles, apenas a escuridão e alguns bolsões de luz aqui e ali, cercadas por vastos vazios, sem nenhuma indicação de um caminho seguro para um pouso de emergência. Naquelas condições, era impossível saber se havia uma montanha, árvores, água ou até linhas de energia abaixo deles. Totalmente ciente dos riscos, Marty solicita a frequência do aeroporto mais próximo, agarrando-se à esperança de alcançar a pista enquanto o Centro Memphis trabalha para ajudar. A1291 is your left engine still working? November 291 Memphis. November 291 Memphis. Can you hear me? 81291? Yes, sir, I got you. What's your status right now? The engines are not producing power. I don't know what's up. I do not see the airport. Can you tell me the frequency of the airport? Yes, sir, stand by. It's 123.0. 123.0. Enquanto o Seneca continua a sua descida silenciosa, Marty faz uma última chamada desesperada para o Centro Memphis. Is there anything suitable landing area? Yes, sir, that is the closest airport that's going to be to you. It's runway 27. It's 4,000 feet long, 100 feet wide. O Centro Memphis não tem uma alternativa melhor. Simplesmente não há alternativas. Nenhuma pista escondida esperando no escuro. Apenas silêncio e a crescente percepção de que o tempo e as opções acabaram. November 291, I did lose you on radar contact. Radar contact has been lost. Às 17h51, o avião virou para um rumo oeste e continuou a descer. Ambos os receptores GPS pararam de gravar dados às 17h54, a aproximadamente 700 pés de altitude. Começamos essa jornada com uma família voltando de suas férias, como tantas outras. Os Gutslers estavam voando de volta para Illinois, o pai pilotando o pequeno avião quando ele caiu sobre uma floresta com árvores altas. A aeronave se arrastou por centenas de metros, se estilhaçando no caminho, até parar completamente, de ponta cabeça. Com a força do impacto, as chances de sobrevivência eram praticamente nulas. Marty e Kim, sentados nos assentos da frente da aeronave, sofreram diversas escoriações e não resistiram ao impacto. Nos assentos traseiros, a pequena Piper, de 9 anos, e Sierra, de 14 anos, também não resistiram ao choque. Mas contra todas as expectativas, o milagre aconteceu. Havia uma sobrevivente, a pequena Sailor, de 7 anos. Desorientada, ela se afasta dos destroços nas profundezas da floresta de Kentucky, de alguma forma abrindo caminho no escuro e caminha por cerca de 1 quilômetro entre lama e neve, descalça, até encontrar uma cabana no meio da montanha. Nessa cabana vivia sozinho um senhor chamado Larry Wilkins, de 71 anos de idade. Apenas ele e seus 2 cães Dachshund, aqueles salsichinhas. Quando chega à casa, a pequena Sailor já está tão enfraquecida que mal consegue bater a porta. Larry não consegue ouvir o toque-toque na porta, mas os 2 salsichinhas dão um alerta e conseguem atraí-lo até a porta da frente. Lá ele se depara com uma garotinha assustada, com diversos arranhões pelo corpo, descalça e tremendo de frio. Segundo Wilkins, a garotinha me disse que sua mãe e seu pai estavam mortos e que ela estava em um acidente de avião e que o avião estava de cabeça para baixo. O pai, Marty Gutzler, a mãe Kim, a irmã Piper e a prima Sierra, todos ficaram para trás nos destroços do avião. Mas a pequena Sailor, de alguma forma, conseguiu reunir forças e sobreviveu caminhando pelo terreno úmido e acidentado, sozinha, até uma das poucas cabanas na área. Nos dias que se seguiram, os investigadores percorreram a densa floresta de Kentucky para examinar o local do acidente, localizado a apenas 13 quilômetros a leste do aeroporto estadual Kentucky Dam, ou Mike 34, o local para o pouso de emergência selecionado. Os destroços do Piper Seneca estavam espalhados ao longo de um caminho de 100 metros, através das árvores,
parando invertido no meio da floresta. Apesar do impacto violento, todos os principais componentes da aeronave estavam no local, indicando que não havia ocorrido uma ruptura em voo. O forte cheiro de combustível era evidência de que havia algum combustível na aeronave, mas que felizmente ela não se incendiou. As manetes de potência estavam totalmente para frente, mostrando que Marty tentou acelerar os motores até o final. Além disso, o compensador de guinada foi encontrado na posição total de nariz para a direita. É possível que o piloto tenha usado o compensador para neutralizar uma tendência crescente de curva para a esquerda durante o voo, pois o combustível foi queimado somente do tanque de combustível da asa direita, tornando-a relativamente mais leve do que a asa esquerda. O motor esquerdo foi arrancado de seus suportes, mas permaneceu preso por cabos. O motor direito permaneceu intacto e, posteriormente, funcionou normalmente nos testes realizados pelos investigadores. Ambas as hélices apresentaram danos semelhantes, não estavam embandeiradas, sinais claros de uma perda repentina de potência, sem muito tempo para se preparar. No final, os destroços contaram uma história de partir o coração, não de falha mecânica, mas de um piloto lutando contra uma situação impossível no escuro, com pouco aviso e sem saída. Mas o que os investigadores descobriram foi tão trágico que era até difícil de acreditar. O NTSB não encontrou nenhuma evidência de falha mecânica, nenhuma linha de combustível bloqueada e nenhum mau funcionamento do motor que pudesse explicar a perda de potência. Em vez disso, a resposta estava na operação do sistema de combustível da aeronave e em um descuido simples, mas fatal. Para entender o que levou a esse descuido, é importante entender como funciona o sistema de alimentação de combustível no Seneca. Na maioria das aeronaves bimotoras, e o Seneca não é exceção, existe pelo menos um tanque de combustível em cada asa. Na posição ON da chave seletora, o tanque do lado esquerdo alimenta o motor esquerdo. O tanque do lado direito alimenta o motor direito. Na posição OFF, evidentemente os tanques estão fechados. E na posição cross-feed, ou alimentação cruzada, o tanque esquerdo alimenta o motor direito, e vice-versa. Isso é feito assim para ter uma redundância no sistema. Antes de decolar, o piloto deve fazer um cheque de motor, e um dos procedimentos é testar essa chave na posição ON e na posição cross-feed, para descobrir se há alguma linha entupida. Os investigadores descobriram que o seletor de combustível do motor esquerdo estava ajustado para alimentação cruzada, o que significa que ele estava puxando o combustível do tanque direito. O seletor de combustível do motor direito estava ajustado para a posição ON, fazendo com que ambos os motores puxassem combustível da mesma fonte, o tanque do lado direito. Os cálculos de desempenho confirmaram que, se voasse dessa forma, o tanque direito teria secado na hora em que Marty relatou problemas no motor pela primeira vez. O design da aeronave exigia que os pilotos testassem brevemente a função de alimentação cruzada durante o táxi e, em seguida, retornassem ambos os seletores para a posição ON antes da decolagem. No entanto, segundo dados do GPS, após o reabastecimento em Tallahassee, Marty taxiou diretamente da rampa para a pista e decolou em menos de 3 minutos. Esse curto período de tempo torna improvável que Marty tenha realizado um teste completo do motor antes da decolagem, quando a seletora de combustível deveria ter sido retornada de alimentação cruzada para a ligada. O Seneca saiu de Tallahassee e voou por quase 3 horas, drenando lentamente o combustível do lado direito, enquanto o lado esquerdo permaneceu intocado. No final, o tanque direito secou sem combustível para queimar. Ambos os motores falharam quase simultaneamente, deixando Marty e sua família sem tempo, sem altitude e sem visibilidade para tentar um possível pouso de emergência. Por fim, o NTSB concluiu que a falha do piloto em configurar corretamente o seletor de combustível do motor esquerdo antes da decolagem e em reconhecer o erro durante o voo resultou em falta de combustível e perda de potência em ambos os motores. No final da história, foi a pequena Sailor Gutzler
de 7 anos, que alcançou o inimaginável. Ferida, desorientada e completamente sozinha, ela juntou uma força muito além de sua idade para sair dos destroços e caminhar descalça pela floresta escura e congelante até encontrar ajuda. Sua sobrevivência é simplesmente um milagre. A perda de Marty, Kim, Piper e Sierra foi uma tragédia profunda que reverberou muito além de sua família, deixando uma comunidade inteira de luto. Os momentos finais de Marty foram os de um pai dedicado e piloto determinado, lutando desesperadamente para proteger sua família. No entanto, um descuido simples, mas fatal, deu início a essa tragédia. Um lembrete de como na aviação, até mesmo os menores erros de procedimento podem resultar em uma tragédia de consequências irreversíveis. Felizmente, a pequena Sailor conseguiu escapar com vida. Um fundo foi aberto e conseguiu arrecadar milhares de dólares para assegurar um pouco de conforto material para ela nos anos difíceis à frente. Se você quer conhecer um outro acidente que aconteceu com um pequeno bimotor, mas dessa vez no Brasil, e por motivos completamente diferentes, não deixe de assistir esse vídeo aqui ao lado, sobre o Seneca que caiu num voo entre Cuiabá e Cáceres, no Mato Grosso. Então, bora voar?